Cara, eu não sei mais o que fazer, velho. Mesmo sendo uma marca confiável, gastando menos, a gente ainda não conseguiu, nós dois juntos, bater esse cara. Rapaz, mesmo sendo de marca premium, bem acabadinho, bonitinho, a galera gosta, não vende, mano. É complicado. Rapaz. Hoje a gente tem comparativo, finalmente o primeiro comparativo do canal. E a gente já vai falar com os dois caras que estavam conversando no começo do vídeo, que é o HB20 e o Ford Ka. O Ford Ka é o segundo lugar em vendas e o HB20 o terceiro lugar em vendas em 2019. Pena que juntos não venderam o que vendeu o Onix. E essa é a nossa conversa hoje. Por que será que eles dois juntos não venderam tanto assim? Eles têm tecnologia, eles têm predicados, mas não vendeu. E hoje a gente tem uma estreia no canal aqui, que é o Felipe, que é o nosso parceiro de canal aqui, mas só que ele só apareceu aqui agora com a gente. O Felipe tá dirigindo o Ford Ka, eu tô dirigindo o HB20, a gente tá na Castelo Branco. Eu quero começar falando aqui da vida a bordo do HB20. Disparado entre o Onix e o Ford Ka, na minha opinião aqui, ele é o melhor acabado. Você tem um refino muito melhor dos plásticos, você tem uma harmonização dos encaixes muito interessante. A posição de dirigir é super ok, o banco é confortável na medida ele não é um conforto absurdo também, né? Você tem o que você paga, mas assim, ele ainda faz bastante por você. Como é que é no Ford Ka aí? Aqui no Ford Ka, eu já estou com ele há mais ou menos uns 6 meses, particularmente gosto bastante. Me falta alguns detalhes, por exemplo, como marcador de temperatura. Eu acho que isso é uma coisa que é fundamental e caberia, tem espaço para isso e tem como você colocar, porque como a gente viu, ou como a gente vai ver, segura, chave na primeira posição e gira e aguarda alguns segundos. Você tem acesso ao teste, que aqui pelo próprio botão aqui você tem acesso a vários indicadores, que eu não sei quais são todos, mas um bem importante aqui é temperatura do motor, que isso é importante, que ele não, como ele não tem marcador de temperatura, você consegue acessar isso e em tempo real. Agora falando de conforto, eu gosto bastante da posição de dirigir, o volante tem uma pega muito bacana, os bancos são razoavelmente confortáveis, a visão é boa, os retrovisores são bons também, o ponto cego não é tão grande nesse carro, que é um ponto bastante importante. Eu compartilho essa direção com a minha esposa também, e a gente consegue compartilhar a mesma posição de dirigir dos dois carros. A gente não precisa ficar trocando muito o banco um pouco para frente, um pouco para trás, os retrovisores mais ou menos, que a gente usa a mesma coisa. Então isso é bastante interessante também. É um carro que você pode compartilhar com a família tranquilamente. A gente tem uma criança também, nosso filho, ele usa a cadeirinha atrás, então nós dois andando aqui na frente com a cadeirinha atrás não tem tanto problema. A gente tem um espaço tranquilo para a cadeirinha, o espaço traseiro é muito bacana também. Então é um carro bacana, perde em porta-mala, mas ganha em espaço interno. Você falou um negócio muito engraçado, cara. Você compartilha o carro com a sua esposa, né? E esse é um tipo de carro, e esses dois são tipos de carros. São carros que você precisa andar com alguém, porque você tem que regular o retrovisor ali do passageiro, né? Seu, mas lá do lado do passageiro, manualmente. Então é sempre bom andar com esses carros com um carona, porque você se esticar até ali para resolver esse problema não é o melhor dos mundos. Outra coisa muito louca também do Ford Ka é o espaço interno. Você falou que também o espaço é muito bacana e tal, mas tem um dado muito curioso. O HB20 tem um pouquinho mais de entre-eixos, só que a gente vai ver agora aí que na prática quem aproveita melhor o espaço é o Ford Ka, né? Vai lá no banco de trás, velho, vamos te mostrar um bagulho. O HB20 ele tem mais número de entre-eixos, só que o aproveitamento não é tão bom. Olha só. Olha o espaço que ele tem. Quanto você mede, cara? Eu tenho 1,75. 1,75. O banco da frente está regulado para mim. E aqui eu consigo andar tranquilamente, sem esforço. Tá tranquilaço. Cara, isso é muito louco. Isso é muito doido. Vamos lá no HB20, vamos mostrar isso lá. E aqui o HB20 disse com um pouquinho mais de entre-eixo, mas, cara... Tá apertado. Tá apertado, hein? Não é aqui confortável. já tá colando aqui o tecido no joelho.
E a mesma altura, mesma distância pra frente. É, aqui no banco da frente você também acha o mesmo conforto, né, bicho? Com a mesma posição, só que atrás mais apertado. Pois é, o Ford Ka, mesmo sendo um carro menor, ele consegue aproveitar mais o espaço interno de conforto. Como eu disse, você perde um porta-mala, o porta-mala chega a ser cômico, mas você consegue ter um aproveitamento melhor de espaço de bancos mesmo. E você pensando que um carro desse é um carro hatch, que é um carro para você usar no dia a dia, não é um carro necessariamente para viagem. A gente considera um carro de viagem um sedã, talvez seja mais confortável, espaço de porta-malas. Então você tem um carro hatch que é para o dia a dia, você não usa tanto porta-mala, mas você consegue ter um aproveitamento bacana ali para você fazer pequenos trajetos ou até mesmo pequenas viagens que não use tanto porta-mala, você consegue aproveitar melhor num carro como esse. Aqui você tem o que a gente costuma dizer que ele é o suficiente para a compra da semana, né? Você vai fazer um mercadinho ali da quinzena, tá tudo certo para você. Uma viagem mais longa vai pedir menos mala ou até de repente alugar um carro maior. Aí vai mais do teu bolso e da tua opção. Cara, tem umas curiosidades aqui, né? Todo motor tricilíndrico, ele por característica, por engenharia, ele vibra bastante. E o HB20 foi bastante elogiado desde o lançamento dele, que ele não transmitia tanto assim essas vibrações. Esse carro está abastecido com etanol, e a gente sabe que o etanol ele explode mais, ele queima mais rápido, isso gera mais vibração no fim do dia, né? Mas aqui eu estava realmente acreditando, até falar com o dono do carro antes, né? Eu estava acreditando que o carro estava no etanol, mas, desculpa, na gasolina por conta da vibração, mas não, o carro está no etanol e está rodando suave. Acho que no Ford Ka é um pouco mais vibrante a coisa, aí tem um pouquinho mais de vibração, né? Aqui vibra bastante. A primeira vez que eu peguei para dirigir, eu achei que tinha um coxim quebrado, eu achei que tinha algum problema, porque realmente vibra muito. E a ré é assim, é impressionante a quantidade de vibração que você tem na marcha a ré. É ruim assim. Eu até preciso ver realmente se tem algum problema de coxim, mas pelo que eu tenho procurado, pelo que eu tenho pesquisado, é isso mesmo. Vibra bastante mesmo. Aqui a direção é vibrante. Vamos falar do motor então, né? Já que a gente começou a falar disso, vamos falar de motor. Lá no Ford Ka você tem 85 cavalos, certo, Felipe? 85 cavalos, isso mesmo. Quanto você tem de torque aí? 10.7. Aqui eu tenho menos motor, eu tenho 80 cavalos e eu tenho 10.2. É uma diferença pequena, eu acho, né? Mas ela se faz presente, especialmente quando você exige do carro. O Ka, ele é um pouco mais ágil, e o mais louco é que o Ka, ele é mais econômico também. Quanto que você tá medindo aí na cidade, cara, rodando com etanol? O manual diz que ele roda na cidade no etanol, um misto de cidade e um pouco de rodovia, faz 10 km com litro. No marcador aqui interno dele, que a gente consegue ver pelo teste, tá dando 14.7. E é uma média mais real, perto de 13, 14 no etanol na cidade. Eu acho bem interessante. Cara, isso me lembra o Kwid, velho. O Kwid fez isso no nosso teste no passado. Isso é muito doido. E o motor, especificamente, que é uma coisa bastante curiosa. Lá no Ford, você tem um bloco de ferro fundido, que é uma engenharia mais antiga, como também é no Onix. E aqui você tem um bloco de alumínio. Mas o mais louco, essa coisa de motor moderninho, é você perceber que no HB20, apesar dessa modernidade, você ainda tem tanque de partida. Já no Ford Ka não, a Ford já dispensou isso. É um tomar lá da cá muito louco, porque você tem avanço em um e não tem em outro. Por exemplo, aqui eu tenho regulagem de altura do banco, mas eu não tenho de volante. Como é que é no Ford Ka? No Ford Ka a gente tem regulagem de volante, mas não tem regulagem de banco. Outra curiosidade também, o rádio aí também é integral no painel, né? Ele parece bem formadinho, bonitinho, exatamente como aqui. Mas o som aqui é bastante pobre. A região de regulagem de frequências, né? Dos agudos e graves é bem ruinzinha. O som não vai. Como é que é o som no Ford Ka, cara? Ele supre a necessidade de um som de um carro de entrada. Ele não tem muita faixa de regulagem também, mas me agrada. E isso é muito louco, porque aqui também a gente tem um ganha e perde. Você tem um som melhor lá, você tem um resultado sonoro mais interessante, mas não tem controle de som no volante. Aqui você tem. Falando de acabamento um pouquinho mais agora,
No porta-mala, o Felipe falou que o porta-mala é realmente pequeno. Aqui é ligeiramente maior o porta-mala, não é tão maior, mas de novo, ele é bem acabado. Ele, na área que você bate a mala ali para subir carga, é protegido com plástico. Já no Ford Ka não, você já tem a lata do carro, já tem uma simplicidade maior, apesar das laterais estarem protegidas. E outra coisa muito bacana no Ford Ka também, ele tem uma carinha de carro alto, uma pegadinha meio de SUV. No HB20 não, você tem um carro mais baixo. Eu tenho 1,84 m e a pegada aqui é muito boa. A posição de dirigir é mais baixinha, mais pro que eu gosto, tá? Eu acho que o mercado hoje está pedindo uma regulagem um pouco mais alta, mas ainda tem a galera firme e forte aí que gosta bastante da posição mais baixa de dirigir. O Ford Ka já é mais alto. E uma característica que eu acho negativa no Onix é que a posição mais baixa do banco é excessivamente alta, cara. Eu já pude testar o Onix em outras oportunidades, e a posição de dirigir para uma pessoa da minha estatura, até um pouquinho mais baixo ou mais alto, é realmente muito alta. Não precisava de tudo aquilo. Eu acho que a posição de dirigir podia ser um pouco melhor lá no Onix. Aqui eu acho que a posição de dirigir do HB20 ela é perfeita. Você tem acesso ao painel central, pro cluster central, de uma maneira muito clara. Você tem os indicadores de temperatura, tá tudo aqui na cara, tá muito fácil. E falando dessa posição de dirigir, ainda tem a coisa da altura, né? De novo, como eu falei agora há pouco, Ford Ka um pouquinho mais alto. Eu faço curva aqui com um carro de 35 mil, né? É um carro de entrada, 35 mil reais, não os pneus são finos, né? Então não dá para fazer curva como um louco, com um carro um pouco mais completo. No Ford Ka, pelo fato dele ser um pouco mais alto, Felipe, você sente que o carro aderna um pouco mais, ele perde a aderência ou não? Você tá num carro mais alto no fim do dia, né? Eu particularmente não gosto de carro alto, eu gosto de carros mais baixos. Eu tenho a impressão que esse carro ele solta um pouco do chão na hora de você fazer uma curva um pouco mais rápida. Mas pode ser mais uma impressão, porque eu justamente não gosto muito de carro alto. Então pode ser mais a questão da impressão. Mas ele nunca me deu problema, nunca cantou pneu, nunca teve nenhum problema com relação a isso. Legal. E cara, como você é o proprietário desse carro, por que você comprou esse carro e não um Onix? Pra mim, o meu ponto crucial para comprar esse aqui foi uma questão que eu nem sabia, assim, de fato não era uma coisa que eu estava procurando, mas o vendedor que me fez perceber isso foi a direção elétrica. E a minha esposa, como tem menos tempo de carta, e uma direção elétrica poderia fazer diferença no final do dia para ela. Então foi uma questão bem interessante também, que fez a gente optar pelo Ford Ka. E o consumo dele, para mim, assim, do que eu tinha pesquisado, do que eu olhei, foi um consumo bem diferente, e isso pra gente fez um pouco de sentido na hora da compra. E também calhou de que eu não gosto do Onix. Eu acho a traseira do Onix muito feia. Eu costumo dizer que parece um velho calvo, com aquelas entradas na cabeça. Eu não gosto, é questão de gosto, mas fez sentido pra mim isso daqui. Eu nunca gostei do Onix. Esse novo Onix tá um pouco mais bonito, mas pra mim fez mais sentido o Ford Ka nesse momento. Bem lembrado, Fê, porque aqui no HB20, apesar de todo moderninho, ele esconde uma direção hidráulica ainda. No Ford Ka já é elétrica, isso é importante lembrar. Então são coisas, cara, é um toma lá da cá lascado. Não é o fim do mundo, tá? Não é o fim do mundo. Aqui você não tem uma direção pesada, mas você já tem uma direção ali que não rouba a potência do motor. Isso é bem legal. Isso na hora do vamos ver faz diferença, cara. Faz total diferença. Agora, design, você falou de um negócio muito interessante e bastante subjetivo, porque a gente não avalia design. Design é gosto, né? Gosto a gente não consegue avaliar, não é um critério técnico, né? É bastante sensorial. O Ford Ka já está na terceira geração. Quem lembra do Ford Ka, que começou custando 9.990, né? Na época que o salário mínimo custava uns 65 reais, eu acho, ou era 85 reais, já lá no final dos anos 90. Depois lá em 2009, 2010, eu acho que teve uma reestilização. E depois essa versão. Ainda tem o Ford Ka que tem o para-choque com bigodinho hipster, né? Que é o último que saiu, que não é esse aí do Felipe. Mas aqui você está no HB20, que é da primeira geração ainda. Ele acabou de mudar. Ele passou por um facelift muito simplório, né? Antes de mudar completamente. Mas design, cara, pra mim, quando eu vi o HB20 desse aqui, logo me lembrou a Peugeot, cara. A Peugeot sempre foi no Brasil, né? No mundo inteiro, na verdade, né? Mas pro Brasil especialmente, onde tem
temos linhas bastante conservadoras, pouco agressivas, muito simples. A Peugeot era muito inovadora. Se você lembrar o burburinho que o Peugeot 206 fez quando ele chegou, rapaz, aquilo foi inovador demais. Eu acho que o HB20 se aproxima nesse sentido. Ele tem um design realmente que se destaca. O Onix realmente fica para trás nesse quesito. Eu acho que a galera que compra esse carro realmente não está dando a mínima para design. A mínima para design. A gente está falando da versão Joy, aquele mais simplão, tá? Porque o último já é mais bonitinho, tem um filetezinho no farol ali, super chique, super legal. Mas design, cara, realmente pesa na compra, né? Agora, só pra gente finalizar, analisando friamente os três carros, por que, olhando os predicados, por que o HB20 não vende tanto quanto o K e o K não vende tanto quanto o Onix, cara? Vamos puxar a ficha. Aqui no HB20 eu tenho um bloco de motor de alumínio, eu tenho potência menor, mas o Onix é mais fraco ainda que o HB20. E eu tenho um motor de ferro fundido ainda lá, que é o motor mais antigo. Se bem que ali, se você precisar um dia fazer o cabeçote, vai ser mais fácil. O alumínio permite menos esse tipo de reparo. Se você precisar fazer cabeçote de motor de alumínio, você está perdido. Vai precisar de um bom retificador, porque nem sempre dá certo. Lá você tem mais entre-eixos ainda. Aí eu acho que é um ponto que conta a favor do Onix, que você tem mais entre-eixos lá. No fim do dia você acaba transportando melhor as pessoas. Tudo bem. Nas versões de entrada, o Onix tem o painel digital aqui, né, o velocímetro digital, que parece até uma motinha, né? Eu acho que ele acaba ganhando nisso, mas o MyLink, que é a grande chave dele, vem só na versão LT como opcional e LTZ como linha. Na mais barata não vem. Ele é o mais econômico ainda que o Ford Ka, apesar de não ser o mais econômico em todas as situações. O Ford Ka é o mais econômico na cidade. Isso é bom dizer. Ele é o mais econômico na cidade. O Onix não. O HB20 muito menos. Mas o que será que faz o Onix vender muito mais que todos esses caras juntos? A nossa conclusão é que o tradicionalismo fez esse resultado. Porque veja bem, a General Motors tem concessionária para tudo quanto é lado. Esse motor da GM Família 1, que é aquele que tem um filtrinho na frente, o GM2 tem um filtrinho atrás, se eu não me engano é assim, qualquer iniciante de mecânica sabe mexer. Então, eu acho que a cabeça do comprador do Onix já vem por aí. Eu vou precisar dar reparo, né? É um motor confiável, que todo mundo já está na família há muito tempo. Lembrando que esse é um motor de, Chevrolet Tigra, como você quiser. É o motor da Spin, é o motor do Corsa Wind, já é um motor conhecidíssimo, então tem peça em qualquer canto. Se você parar na manicure, você vai achar ali o filtro de combustível. Se você parar na padaria, você vai achar o cabeçote. É fácil de achar peça desse tipo de carro. Eu acho que é por aí. E aquela coisa da confiança, né, da GM. O HB20 chegou agora há pouco, não tem 10 anos de mercado ainda. O Ford Ka vem se renovando. Infelizmente, a Ford ainda não sabe vender os carros que produz. Tem carros fantásticos no line-up que não vende. Não vende, simplesmente não vende. A Ford até hoje tem a pior revenda na avaliação dos usuários. Eu tive Ford algumas vezes, eu posso afirmar: cara, vocês estão ruim de concessionária, irmão. Se precisar comprar peça ali, a gente tá perdido. Mas os produtos são legais. A revenda, o pós-venda que é difícil. Então acho que o tradicionalismo e o conservadorismo do mercado brasileiro, desse setor, né, que é do cara que conta a grana para comprar o carro, que quer ter menos problema, que faz todas aquelas contas, né? O carro dá muito problema, sim ou não? O carro é espaçoso, é luxuoso, é fácil de manutenção? Acho que é mais por aí. Porque, olhando friamente, se fosse para escolher alguém para botar no ranking, a gente coloca o Ford Ka no primeiro lugar. Porque ele é o mais econômico, ele é mais altinho, ele tem direção elétrica, apesar do Onix também ter, mas ele acaba se destacando por ser um conjunto mais maduro, por estar na terceira geração também, né? O que você acha, Fê? Eu acho que é muito também da questão do conforto. A GM por muito tempo foi sinônimo de conforto, e o brasileiro é uma coisa que pega muito para ele, é o conforto. A pessoa que está disposta a comprar um carro zero hoje, ela procura algumas coisas que necessariamente não são técnicas. Muitos deles não têm essa vivência com a parte técnica, então eles vão atrás de conforto. E se você perguntar hoje para qualquer rodinha de amigos qual carro é mais confortável, por tradição eles vão falar GM.
E não sei se necessariamente hoje é uma verdade. Não posso te dizer, não posso afirmar, nem posso negar. Mas eu penso que muito disso também é por conta desse tradicionalismo. Então eu concordo com essa opinião, eu sigo nisso também. Eu acho que a gente tem uma opção aqui muito interessante no Ford Ka. A gente tem uma opção muito legal, uma opção nova no HB20. Mas pela tradição, pela tradição mesmo, então as pessoas acabam optando pelo Onix. Se você for ver mesmo, na verdade, não tem tanta diferença assim que justifique a discrepância de venda, que o segundo e o terceiro lugar não conseguem chegar perto do primeiro. Então eu fico com o tradicionalismo também. Pois é, e o que você acha, você que está assistindo a gente aí? O que você acha? Por que será que raios o Onix vende tanto mais, cara? E o que você acha? Deixe suas opiniões aí nos comentários. Faça umas propostas para nós aí, da gente pegar alguns carros aí pra gente testar também. E se inscreva no canal também. Até o próximo vídeo, galera. Tchau. Valeu, abraço.